Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de Oi? figura obrigada, de rótulo. Oi? Eu tô fazendo um teste de Ah, som. tá. Nossa. Cruzes. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões e irmandades. Elas virão ter contigo com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. Esse é um trecho central desse conto que se chama Teoria do Medalhão. Na verdade, não é bem um conto, é um diálogo. Diálogo é um gênero também literário, né, que se presta tanto à literatura quanto à filosofia. Se bem lembrarmos de diálogos, a gente remete ao Platão, com os diálogos socráticos. Eu me lembro aqui do diálogo Ion, em que em determinado momento ele vira para Sócrates e fala: Suas palavras tocam a minha alma. São palavras de força, né? São palavras que o tomam de uma maneira muito significativa. E aqui na Teoria do Medalhão, Machado de Assis, lá no século XIX, ele vai fazer um diálogo entre pai e filho, né? Há um contraste entre a maturidade do pai, o pai aos 41 anos e o filho prestes a completar 22 anos. Eles estão em casa, numa noite, o pai o chama para uma conversa, ele vai colocar algumas proposições de vida para o seu filho, sobretudo com relação a esse ofício, né? A palavra medalhão aqui diz respeito a um ofício, a uma carreira a ser seguida pelo seu filho. Ele demonstra o desejo, em parte dos diálogos, em ter sido esse medalhão. Acontece que a própria inteligência e sagacidade, o próprio uso das palavras, as próprias construções do pai aqui, nos faz pensar que ele já é um grande medalhão. Tá? Mas ele vai propor ao filho exatamente uma estratégia que vai nos lembrar um outro livro, uma outra obra aqui, que é O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Os meios que levam as pessoas ao poder vão justificar a sua finalidade. Então é um livro perigoso, inclusive, né? As ideias contidas em Maquiavel são ideias de teoria política consideradas perigosas até hoje, né? Mas muito relidas, né? Muito revisitadas pela tradição ocidental. Se a gente pensar em algumas figuras quase que iluministas, referências de pessoas que têm na ideia do conhecimento algo muito centralizado, né? Eu sou o detentor do conhecimento, eu sou aquela pessoa que vai transmitir aos réis mortais todo o meu conhecimento. Então, isso lembra um pouco as estratégias utilizadas pelo Maquiavel nesse clássico chamado O Príncipe. O pai, então, vai virar para o filho e falar assim: olha, 21 anos, você ainda está muito novo, você tem muita coisa ainda que aprender, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nessas orientações que eu vou te dar agora, porque eu gostaria muito que você se tornasse esse medalhão, que você tenha essa oportunidade de se tornar um medalhão. Porque 21 anos, meu rapaz, ele diz no texto, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. O Machado aqui, nesse diálogo, como sempre, né, ele vai levantar mão de uma série de estratégias bem irônicas. Né? É um conto irônico, é um conto trabalhoso. Ele é um conto em que esse pai realmente, né, lança mão de uma série de vocábulos raros da língua portuguesa. Então é um conto que dá trabalho, é um texto que dá trabalho. E ao mesmo tempo em que ele é curto na sua extensão, ele é imenso, né, no seu alcance. Uma primeira coisa que ele diz ao filho é a seguinte: olha, eu já estou pensando no seu futuro, porque o futuro é incerto, né? Assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, eu preciso pensar no futuro, assim também é de boa prática social cautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem. Então eu preciso pensar em plano B, plano C.
ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição, né? O filho sempre vai pontuando, é isso mesmo, meu pai, sempre falas muito breves. Uma questão central aqui é um certo espírito de gravidade que ele vai sugerir ao filho. Chega a certo ponto da maturidade em que esse espírito de gravidade ele é quase que uma exigência do corpo. A gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura, define muito bem a compostura desse medalhão. O que seria essa gravidade, né? Gravidade, seriedade, uma certa disposição do corpo com relação ao mundo, com relação à vida, com relação ao conhecimento. Ele marca uma diferença entre essa gravidade, essa seriedade conquistada pela maturidade e a diferencia de um certo espírito de sisudez. É diferente, né? O sério, uma pessoa grave, não necessariamente uma pessoa sisuda. Seu filho deve pôr todo cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. É um certo comedimento aqui, inicial, para que o filho saiba muito bem como se comportar em sociedade. A ideia é um pouco essa. Na verdade, ele até sugere que o filho não as nutra em absoluto, né? Não ter ideias em absoluto. Coisa que entenderás bem, ele diz ao filho, imaginando, por exemplo, ele vai citar agora um ator que tem que interpretar, por exemplo, um papel em que o personagem não tenha braço. Por mais que ele consiga, de algum modo, levar essa ideia de que ele não tem, de fato, um braço na sua interpretação, chega um certo ponto que esse é um esforço hercúleo, chega um certo ponto que esse é um esforço tão grande que ele não consegue mentir durante muito tempo que de fato, ele não tem esse braço. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las, até a morte, mas nem essa habilidade é comum, né? Não é comum ter essa habilidade do fingimento, né, o tempo inteiro, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Isso nem é tão, né, isso não compete tanto à nossa vida. O esforço de mentir, né, o esforço de não trazer à tona as nossas ideias verdadeiras ou quem realmente nós somos é algo, né, que realmente não convém à vida. Isso não seria saudável, vamos dizer assim. E ele usa a expressão inópia mental, né? E aí a gente teria que buscar o significado dessa palavra, que diz que é uma espécie de indigência intelectual, alguém que não nutre grandes ideias. Então você é certo para esse posto de medalhão porque você é um inópio mental. Podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. Então, peraí, calma, né? Caso você venha a construir uma certa originalidade, isso tem que ser usado com certo comedimento. Daí a certeza, porque as pessoas percebem isso. O vulgo, cujo faro é extremamente delicado, né, a ironia fina do Machado de Assis aí, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Então, é notável o verdadeiro medalhão aqui. Os jogos, os esportes, eles ajudam na circunspecção, né? O que seria a circunspecção, né? Eles ajudam a olhar as coisas de diversos ângulos, por diversos ângulos. E aí ele fala assim, vai dar uma caminhada, vai pra rua, vai passear, vai ver gente, pode resolver a dificuldade de modo simples, vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa. Então é isso que ele sugere, vai conversar com as pessoas sobre amenidades, por exemplo. E aí o filho pergunta até, não podes adornar o estilo de quando em quando, dar uma floreada de vez em quando? Ele, claro, não, o pai responde, pode, claro, sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, axiomas, máximas, é de bom aviso tê-los contigo para os discursos de sobremesa, isso é muito bom, de felicitação ou de agradecimento, tá? Mas tudo com muita moderação. Tudo, né, com um discernimento que só os grandes medalhões conseguem despender. Você tem que ter uma habilidade impressionante para pensar o já pensado.
tá? Nada de originalidades, tá? A ideia é essa. Qualquer tipo de análise social, né, isso requer uma série de estratégias, de estudos, de análises, tá? De bibliografias. Não, isso despende muito das pessoas. Então, chegue com uma frase pronta, chegue com já pensado, com já dito, que isso é o suficiente para você exercer bem a sua função de medalhão. Me lembra um pouco, né, fazendo um parênteses aqui, essas figuras meio escorregadias, meio esquivas. Para quem assistiu Game of Thrones, me lembra bastante aquela figura daquele eunuco, né, que ele serve a todos ali, né, com uma malícia, com uma inteligência, que me lembra bastante esse medalhão, né, sobre o qual o pai, aqui o personagem do Machado, está dizendo. Em seguida ele vai falar sobre a publicidade, né? Seja um grande publicitário de si mesmo. A publicidade é uma dona loureira e senhoril. Uma pessoa que sabe fazer publicidade de si mesmo, ela sabe esconder, né, a ambição que tem. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. E a política? O filho vai perguntar. E sobre a política? Eu posso tomar partido de alguma coisa? O pai fala, sim, claro, você pode tomar partido das coisas, mas se puderes, adota a metafísica, né? Fale sobre coisas grandiosas quando tiver que falar sobre política. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está acabado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. E a imaginação? E a filosofia? O filho pergunta. No papel e na língua, alguma filosofia. Na realidade, nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já acabadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. E aí o filho fala assim, eu tenho que ficar muito sério. Ele fala assim, olha, realmente, gravidade sem sisudez. Você tem esse estilo meio folgadão, meio simpático, adulador, prazenteiro. Então você tem que tomar muito cuidado para poder encontrar esse equilíbrio para se tornar um grande medalhão. Agora, e a última coisa que ele diz para o seu filho é: jamais, em hipótese alguma, use a ironia. Assim, até engraçado, e é uma outra ironia, né, porque o texto ele é todo irônico, né, o Machado ele se faz, né, de toda uma ironia em sua obra, em vários textos, isso não é novidade para ninguém, mas ele fala, o pai falando aqui que a ironia jamais. E o que ele vai sugerir é uma piada, uma anedota, né? Se tiver que ser engraçado, conte uma anedota. Se você seguir essas orientações, vai chegar o momento em que você vai conseguir exercer a sua profissão. Esse diálogo é um texto que nos serve para a vida inteira, né? Todos os mecanismos utilizados para se chegar a determinada posição social de suposto respeito a partir daquilo que eu sei, tá? Então, não deixa de ser maquiavélico, né? Não deixa de ser questionável do ponto de vista ético e moral a maneira como eu faço do meu conhecimento ou do meu capital cultural uma forma de viver melhor em sociedade ou uma forma de, muitas vezes, ser perverso nas minhas relações sociais também. Isso que eu queria colocar para vocês, em poucas palavras, numa leitura mínima. Tudo certo? Um beijo para vocês e até a próxima.